Olá pessoal, hoje continuaremos nosso projeto de extensão, o nosso PROIEF, Projeto de Extensão para Futuros Alunos da Rede Federal, e hoje continuaremos também nosso tema de limites através de uma noção intuitiva. Hoje veremos alguns exemplos da utilização de limites para a determinação de tendências de algumas funções. Tudo bem? Vamos continuar do ponto que partimos na aula passada. Aqui no exemplo 1, eles nos pedem para analisar o limite, assim como lemos na aula passada, o limite de 2x menos 1 quando x tende a 3. Para fazer essa análise, nós traremos um conceito ou um modo de resolução bem parecido com o exemplo da aula passada. Só que agora vamos analisar para valores de x próximos de 3, tanto menores que 3 quanto maiores que 3. Ou seja, faremos o nosso x tender a 3, tanto vindo por valores menores que 3, que chamamos pela esquerda, quanto vindo por valores maiores que 3, que chamamos pela direita. Esses conceitos veremos daqui a pouco. Mas o resumo da ópera é que analisaremos as duas situações. Na aula passada, como era uma questão diária, sempre valores positivos, analisamos o resultado vindo de valores menores. Agora, no entanto, analisaremos os dois casos, tanto vindo de valores menores que 3, quanto vindo de valores maiores que 3. E é de se esperar que essa tendência seja igual, já que nosso limite não pode ser algo tão contraditório. Tá ok? Analisamos sempre em limites uma tendência, um caminho para onde nossa função está caminhando. Tá bem? A fim de analisar o limite solicitado, faremos o uso de duas tabelas. A primeira tabela, analisaremos o caso quando x tende a 3, vindo de valores menores que 3. E a segunda tabela, analisamos o caso quando x tende a 3, vindo de valores maiores que 3. Aqui, substituímos os valores de x e para o caso de menor que 3, começamos no 2,5. Se x é igual a 2,5, a nossa função é 4. Se x é 2,8, nossa função é 4,6. Se x é 2,9, nossa função é 4,8, 2,99, 4,99 e por aí vai. O que observamos aqui é que vindo de valores menores que 3, e representamos com esse menos aqui em cima, dizemos que é uma tendência pela esquerda, ou seja, valores menores que 3, a nossa função tende a 5, à medida que x aproxima-se de 3. Para confirmar nossa situação, analisaremos o caso oposto, quando x aproxima-se de 3, vindo de valores maiores que 3. Analisando, se x é igual a 3,5, a função dá 6. 3,3, a função dá 5,6. E percebemos que a nossa função vai decaindo a partir do 6, aproximando-se cada vez mais perto de 5, à medida que nosso x também aproxima-se de 3. Isso nos faz perceber que tanto vindo pela esquerda teremos uma tendência para o 5, quanto vindo pela direita. Tá ok? Então, nossa função parece tender a 5, tanto vindo de valores menores que 3, quanto vindo de valores maiores que 3. Tudo bem? Exatamente como a análise que fizemos na aula passada. Assim, a conclusão imediata que tomamos é que o limite de quando x tende a 3 só pode ser 5, pois tanto vindo de um lado quanto vindo do outro, ou seja, de valores menores, tanto de valores maiores, a nossa função sempre tende a 5. Então, para representar aquela notação de vindo pela esquerda e vindo pela direita, usamos esse sinal de mais para vindo maiores do que 3 e esse sinal de menos para vindo menores que 3. Vimos que o resultado, tanto vindo de um lado quanto do outro, de valores menores quanto de valores maiores, o resultado é 5. Isso quer dizer que tanto o limite, que agora chamamos limite lateral, o limite lateral vindo pela esquerda,
quanto o limite lateral vindo pela direita, que é o nosso valores maiores que 3, são iguais. E ambos são iguais a 5. E 5 passa a ser o limite da nossa função. Ou seja, como esses limites são iguais, dizemos que o limite da função, quando x tende a 3, é 5. Ou seja, se esse limite lateral aqui, quando x tende a 3, vindo de valores menores, que é o limite à esquerda, quanto vindo de valores maiores que 3, for igual, então nós podemos afirmar que o limite da nossa função, quando x tende a 3, realmente é 5. E essa daqui é mais uma definição importante do conceito de limite. Para o limite existir, os limites laterais devem ser iguais. O conceito de limite lateral será mais bem posto quando vermos o próximo gráfico, onde trabalharemos melhor essa questão de tender pela esquerda e tender para a direita. Para confirmar nossa análise, analisemos o gráfico da nossa função f de x igual a 2x menos 1. O limite, quando falamos limite à direita, quer dizer que estamos vindo de valores menores que 3. Valores maiores que 3. Ou seja, fazemos um x aqui maior que 3 e trazemos ele assim como a direção dessa seta. Percebemos que, à medida que x tende a 3, a nossa função, o valor de y, também tende a 5. E a nossa função tende a ficar mais próxima desse ponto de coordenadas 3, 5. Isso acontece também quando viemos ou andamos ou caminhamos de valores menores que 3. À medida que aproximamos de 3, o nosso valor de y também aproxima-se de 5. E nossa função parece caminhar para o ponto destacado em branco aqui. À medida que conseguimos provar que esses dois limites, que agora conhecemos como os limites esquerdo e direito, que são os nossos limites laterais, são iguais, provamos também que a nossa função possui um limite válido, ou seja, uma tendência válida. Nossa função, para esse caso específico, tende a 3 à medida que x aproxima, ou melhor, a nossa função tende a 5 à medida que nosso valor de x tende a 3. Aqui no exemplo 2 temos outra indagação que traz até um pouco de mais reflexão sobre o conceito de limite. O exemplo 2, ele nos pergunta o comportamento da função f de x igual a x² menos 1 dividido por x menos 1 quando x é igual a 1. Vimos que o comportamento ou a tendência de uma função em um certo número é o conceito de limite, né? Então, quando perguntamos como a função f se comporta próximo de x igual a 1, estamos nos perguntando qual é o limite dessa função quando x tende a 1. Já sabemos como calcular o limite, né? Fazemos um processo idêntico aqui. Faremos uma análise vindo de valores menores que 1 e uma análise vindo de valores maior que 1. Ou seja, calcularemos os nossos limites laterais, tanto o limite à esquerda, que é esse menuzinho, e o limite à direita, que é esse maisinho. Na primeira tabela, reparamos que partindo do 0,5 para chegar no 1, nossa função tende a ficar próxima de 2. Tudo bem? Isso também é válido para a nossa função vindo de valores maiores que 1. Se fazemos nosso valor tender a 1, vindo de 1,5, nossa função também está aproximando-se cada vez mais de 2. Então, a conclusão que tomamos antes também pode ser feita agora. Podemos dizer que o limite da nossa função quando x tende a 1 é 2, pois tanto o limite vindo de valores menores quanto de valores maiores, esses dois limites são iguais. Portanto, é de se esperar que o limite da nossa função seja realmente 2. Partindo da conclusão anterior, podemos introduzir uma certa certificação, bem como fizemos anteriormente para nosso exemplo 1. Podemos dizer que o limite vindo da esquerda é igual ao limite vindo da direita, que são os limites vindos de valores maiores e menores, respectivamente.
e eles são iguais, ambos são iguais a 2. E podemos dizer que, como esses dois limites são iguais, o limite da nossa função realmente é 2. Então, nossa função aproxima-se de 2 nas proximidades de x igual a 1. Graficamente, nossa função apresenta o mesmo comportamento da anterior. À medida que x aproxima-se de 1 vindo de valores maiores, o valor de y aproxima de 2, vindo de valores menores, aproxima-se também a 2. E percebemos que a nossa função f fica cada vez mais próxima desse ponto em branco destacado, que é o ponto de coordenada 1 e 2. O próximo passo da gente agora, antes de concluirmos nossa análise intuitiva, é ver como algebricamente esses dois limites podem ser calculados sem que eu precise fazer tabelas ou algo do tipo. Ao analisarmos o que é um limite, buscamos a nossa função, essencialmente no exemplo 1, à medida que ela aproxima-se de 3. Tudo bem? Então, nossa análise pode trazer a seguinte conclusão. Se eu estou procurando o comportamento próximo de 3, por que não analisar a função no x igual a 3? Para responder essa pergunta, devemos lembrar que o conceito de limite não pede necessariamente que eu analise em x igual a 3, até porque muitas vezes essa análise pode ser falha. Até por isso, o conceito de limite busca uma tendência. No entanto, algumas vezes essa análise pode ser válida, mas em algumas não. Para o nosso exemplo 1, essa análise foi válida. Se conseguirmos substituir 3 aqui no x, estamos analisando exatamente no ponto x igual a 3, substituímos, fica 2 vezes 3 menos 1, e temos como resposta o nosso 5, que realmente é o nosso valor limite, né? Nesse caso aqui, conseguimos analisar o nosso limite exatamente no ponto 3. Para o caso 2, nossa análise fica um pouco mais difícil. Por quê? Se partirmos do mesmo princípio anterior e substituirmos aqui por 1, teremos 1 ao quadrado menos 1 dividido por 1 menos 1. Né? Estamos substituindo o x por 1 em ambas as situações. 1 menos 1 aqui dá 0 e aqui também dá 0. Ou seja, temos uma situação impossível aqui, né? Chegamos em um 0 sobre 0. Aí ficamos a nos perguntar, por que aqui deu 0 sobre 0, algo impossível, se eu estou analisando no ponto 1, e nós acabamos de calcular que nosso limite não é, nosso limite existe, nosso limite vamos calcular que ele era 2. Para resolver essa indagação, devemos usar um pouco de álgebra. E essa análise que faremos agora vai se basear em uma propriedade que vai lá em análise fatorial, em análise de fatores, divisão de fatores, múltiplos de polinômios e tudo mais. O primeiro fator que analisaremos será este daqui. Qual é o produto de A mais B vezes A menos B? Se nós realizarmos as operações, né, fazemos aqui a distributiva em ambos os termos, chegaremos nessa igualdade aqui. Esse termo eu posso cortar com esse, então terei que esse resultado de A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso é algo interessante. A pergunta que surge agora é como usar esse resultado. Nós vimos que em um dos nossos fatores nós temos x ao quadrado menos 1. Se nós temos 1 é equivalente a 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Então, nós chamaremos A de x e B de 1. Então, teremos que A, como vimos, né? Teremos que A, que é o nosso x, ou seja, x mais B, que é o nosso 1, vezes x menos 1, que é A menos B, será igual a A ao quadrado,
menos b ao quadrado, b vale 1 e a vale x. Então teremos que x ao quadrado menos 1 é igual a x mais 1 vezes x menos 1. Agora, substituímos esse resultado no nosso exemplo 2, onde tem x ao quadrado menos 1, nós substituímos pelo produto de x mais 1 vezes x menos 1 e nos perguntamos se isso nos ajudará. Ao substituirmos isso aqui, o que teremos? Teremos essa igualdade. Percebemos logo de cara que temos dois termos iguais, né? Então, esse termo aqui podemos simplificar com esse. Então, nossa função resumida é essa. O que acontece se eu substituir o x igual a 1 agora? Eu troco o x por 1 e dá o nosso 2. Então, percebemos que, através de uma manipulação algébrica, conseguimos chegar ao limite esperado. Então, o método de análise algébrica também é bastante funcional, porque não nos permite fazer tabelas, mas facilita o nosso caminho à medida que conhecemos as propriedades algébricas. Assim, podemos finalizar nossa conclusão dizendo que, apesar da função f não estar definida, não é verdade que seu limite ou sua tendência não existe em um certo ponto x. Vimos anteriormente que f de 1 não pode ser calculada, né? Quando trocávamos f daqui por 1, dava 0 sobre 0. Porém, o limite dela existia. Isso quer dizer que, apesar de a nossa tendência no ponto x igual a 1 existir, não é necessariamente válido que a nossa função f também exista nesse ponto. Então, nossa função não precisa necessariamente existir para que nós construirmos um limite para ela. E essa é a grande sacada do limite, pois ele passa a ser bem mais consistente à medida que ele supera algumas indeterminações. E conseguimos analisar funções, tendências, à medida que analisamos apenas o caminho ou a aproximação que nosso sistema está recebendo. Tudo bem? Essa foi a aula de hoje. Finalizamos por aqui. Um forte abraço a todos. Nos vemos na próxima aula.